Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Gui Ferreira e nós vamos aprender hoje regra de 3 simples, certo? De uma vez por todas. Roda aí! É isso aí pessoal, regra de 3 simples. Por que simples? Porque eu só tenho 2 grandezas envolvidas, certo? O que é grandeza, professor? Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado, quantificado, né? Medido. Então, distância, peso, altura, quantidade de pessoas dentro de um cinema, quantos alunos eu tenho na sala, quantos inscritos eu tenho no canal. Então, tudo isso a gente chama de grandeza, tudo que pode ser quantificado, certo? E regra de 3, porque geralmente as regras de 3 são estudadas para resolver probleminhas como esse. E ele só te passa 3 informações, está faltando uma. Para resolver regra de 3 simples, tem um passo a passo simples. Você pegou o jeito, pronto. Você resolve qualquer regrinha de 3. Tudo bem? Então vamos lá para o primeiro exemplo? Ó, primeiro a gente faz uma leitura, né, do problema. Então lá, uma fábrica produz 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para produzir 4.000 refrigerantes? Então você perceba que eu tenho grandezas ali dentro, que está sendo contado. Então vamos separar? Geralmente a gente separa numa tabelinha ou monta um esqueminha como eu vou montar agora. Então olha lá. Uma fábrica produz 3.000 refrigerantes. Então refrigerantes, ou seja, a quantidade deles, né, é uma grandeza, certo? Então, 3.000 refrigerantes são produzidos, né, em 6 horas, ó, 6 horas. Então, 6 horas é a outra grandeza, é tempo. Então, eu vou colocar aqui o tempo em horas, certo? Então, tempo em horas. Então, 3.000 refrigerantes em 6 horas. Pois bem, quantas horas? Olha a pergunta. Quantas horas? Então, é aqui no tempo que você precisa descobrir quantas horas levará para produzir 4.000 refrigerantes. É muito importante, pessoal, que vocês sempre coloquem grandeza debaixo da sua própria grandeza. Então, por exemplo, eu não posso pôr 4.000 refrigerantes aqui no tempo e nem 6 horas aqui nos refrigerantes. Isso precisa ficar muito bem organizado, tá? Por isso que é importante você fazer a leitura e com calma, pegando informação por informação na ordem que aparece, é importante, tá? Então o primeiro passo é esse, você colocar as informações das grandezas, beleza? Perceba que eu tenho 3 informações, ó, tá faltando uma, tá faltando essa aqui, ó, certo? Por isso que chama regra de 3. Mas é simples, tá? Nós temos que fazer uma pergunta para poder relacionar se essas grandezas que estão sendo envolvidas no exercício são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Nós vamos entender a diferença. Vamos lá. Esquece os números. As grandezas são refrigerantes e tempo. É uma produção, certo? Para mim produzir mais refrigerantes, eu vou precisar de mais tempo nessa fábrica. Faz sentido? Faz, né? Então, se eu produzir mais refrigerantes, eu tenho que ter mais horas para produzir, certo? Se eu fizer menos refrigerantes, produzir menos refrigerantes, menos horas eu vou precisar. Vocês percebam que elas caminham juntos? Quantidade de refrigerantes aumenta porque eu preciso de mais horas para produzi-los. E a mesma coisa se eu produzir menos horas. Perceba que as grandezas sobem e descem, né, na mesma direção. Então, se isso acontece, é o que nós chamamos de grandezas diretamente proporcional. Então, o que geralmente eu faço? Para não confundir, eu trabalho com as flechas. Tá? Então, eu não estou olhando o número, eu estou olhando a grandeza, tá? Então, ó, se aumentar o número de refrigerantes, eu vou precisar de mais tempo, mais horas para produzi-los. Então, perceba que as flechas estão na mesma direção. Poderia colocar a flechinha para baixo? Menos refrigerantes produzidos, menos tempo. Poderia também, tá? Mas enfim, a gente colocou mais refrigerantes, mais tempo para produzir. Faz todo sentido. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, eu sempre dou um sinalzinho assim, ó.
Grandezas diretamente proporcionais. Eu ponho a abreviação GDP. Grandezas diretamente proporcional. Quando elas são diretamente proporcional, a maneira como você vai resolver é multiplicando em cruz. Certo? É só você multiplicar em cruz. E aí você vai fazer assim, ó. 3.000 vezes x não é 3.000x? Né? 3.000 vezes x, 3.000x. É igual. 4.000 vezes 6 são 24.000. Ok? E aí você finaliza. O 3.000 está multiplicando, porém eu vou com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão do outro lado, tá? Aqui nós acabamos entrando numa equação, ó. 24.000 dividido por 3.000, certo? Portanto, o meu x vai dar, posso simplificar aqui, né, pessoal? Ó, 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo, 24 dividido por 3, 8 horas. Então, eu procurei o valor do x. O x, então, 8. Então, a resposta é essa. Quantas horas levará para produzir 4.000 refrigerantes? 8 horas. Certo? Simples assim? Então, perceba que nós temos 3 informações, falta uma. As grandezas são diretamente proporcionais, porque na medida em que uma aumenta, a outra também aumenta. E quando são diretamente proporcionais, basta você multiplicar em cruz e fazer as continhas necessárias, certo? E aí, chegamos à conclusão de que para fabricar 4.000 refrigerantes, vai levar 8 horas. Faz sentido? Porque ó, se 3.000 refrigerantes são 6 horas, 4.000, 8 horas. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o exercício. É uma regra de 3 simples, tá? E agora a gente vai para um segundo exemplo para a gente poder fazer a diferença entre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Certo? Bora para o próximo exemplo. Roda! Isso aí, pessoal. Vamos para mais um exemplo. Bora? Com 6 pedreiros, né? Podemos construir uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Nas mesmas condições de trabalho, tá, minha gente? Então, ó, vamos separar as grandezas? Bora! Pedreiros. Pedreiros é quantidade, tá? Quantidade de pedreiros. Beleza, 6 pedreiros. Podemos construir uma parede em 8 dias. Então, vamos lá, ó, o tempo aparecendo de novo, ó. Tempo, né? Em dias. Então, em 8 dias. Quantos dias, olha a pergunta, quantos dias, x, gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede, tá? E agora que eu queria que vocês se atentassem. Porque, ó, nós vamos fazer as flechas que nós aprendemos para verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Esquece os números. Se você contratar mais pedreiros na sua casa para fazer uma parede, você concorda que vai levar menos dias para construir essa parede? E ao contrário também. Se você contratar menos pedreiros, mais tempo você levará para construir a mesma parede. Então veja bem, se eu contratar mais pedreiros, menos tempo para fazer a parede. Ó, uma sobe e a outra desce, certo? Se eu contratar menos pedreiros, mais tempo para fazer a parede. Uma desce, a outra sobe. Então, na hora que eu vou comparar as duas grandezas, pedreiros e tempo, mais pedreiros, menos tempo. As grandezas são inversamente proporcionais. Por conta das flechas, as grandezas não batem, não estão na mesma direção. E quando elas são grandezas inversamente proporcional, eu coloco assim, ó, grandezas inversamente proporcional para mim esquecer. GIP, GIP. Grandezas inversamente proporcionais. Pois bem, quando isso acontece, vamos lá. Vou manter pedreiros e eu preciso inverter
inverter uma das grandezas. Eu poderia ter invertido pedreiros. Por quê? Porque eu preciso deixar as duas flechas na mesma direção. Se eu trocar essa flecha para baixo, fica igual a essa. Se eu trocar essa para cima, fica igual àquela. Certo? Eu escolhi qualquer uma das duas, viu, pessoal? Então, eu vou mudar essa daqui. Na hora que eu mudo a flecha, eu coloco ela para cima, eu preciso fazer a troca aqui, ó. X vem para cima e o 8 vem para baixo. Então, X vai ficar em cima e o 8 vai ficar embaixo, tá? É necessário fazer essa alteração, porque só assim eu consigo fazer a multiplicação em cruz. Então, ó, agora eu multiplico em cruz, ó. 3 vezes x, 3x. 6 vezes 8, 48. Terminando a continha, 48 dividido por 3. X é igual a 48 dividido por 3, 16. Então, se eu tiver com 6 pedreiros, eu construo um muro em 8 horas. Certo? Em dias, desculpa, 8 dias. Se eu contratar 3 pedreiros, eu vou terminar essa parede com 16 dias. Eu dobrei o número de dias. Na hora que você olha o exercício, você vai ver que faz sentido. Ó. Eu reduzi os meus pedreiros pela metade. Então, eu vou levar o dobro do tempo para fazer essa parede. Certo? Mas nas grandezas inversamente proporcionais, você precisa fazer o diagrama das flechas e você precisa inverter uma delas depois para elas ficarem diretamente. Poderia ter invertido essa, professor? Poderia. Poderia ter invertido essa? Poderia. Qualquer uma das grandezas, certo? Para que as flechas fiquem na mesma direção. Certo? Deu para entender? Geralmente, pessoal, quando você tem um exercício de regra de 3 que envolva mão de obra, eletricista, encanador, pedreiro, geralmente são grandezas inversamente proporcionais. Porque quanto mais mão de obra você tem, menos tempo para executar aquele serviço, não é mesmo? Ou quanto menos mão de obra você tem, mais tempo você vai levar para realizar aquele serviço. Então, geralmente, quando tem mão de obra envolvida, as grandezas são inversas. E por que muita gente erra essa questão? Porque não faz a troca, né? Se elas são inversas, você precisa, né, inverter uma das grandezas para que elas fiquem diretamente depois, certo? Então, assim, muita gente erra, muita gente chega aqui, já multiplica em cruz, ó, 6 vezes x, 6x, 3 vezes 8, 24, x igual a 4. Se você seguisse a conta, né, sem inverter, daria uma conta exata. E nas alternativas, você pode ter certeza que essa resposta estaria lá também, para te induzir ao erro. Então, tome muito cuidado. É importantíssimo vocês fazerem essa pergunta, sempre para as grandezas. Se uma aumenta, a outra aumenta também? Se uma diminui, a outra também diminui? Ou uma aumenta, uma diminui? Para você estabelecer qual é o plano, qual é a conta, né? Qual é a ação que eu vou fazer depois disso. Se for diretamente proporcional, multiplicação em cruz direto. Se for inversamente proporcional, você precisa inverter uma para depois multiplicar em cruz. Certo? Pessoal, não se esqueça, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre regra de 3 simples envolvendo essas grandezas. Se inscreva no canal, dá o seu like aí, curta, divulguem aí o máximo os vídeos que vocês gostarem, certo? E não se esqueça que tem vídeo novo toda semana, ok? Pessoal, obrigado e até a próxima aula. Tchau!